Nós vamos conversar agora, você vai acompanhar essa entrevista com o Charles Tang. Ele é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil e China. Charles Tang é um homem internacional, doutor pela Universidade de Sorbonne na França, foi formado nos Estados Unidos, morou nos Estados Unidos, ele é chinês e mora no Brasil. Ele está na China, ele está em Shandong, na China, e conversou conosco pela internet. E um dos questionamentos que nós fizemos a ele é depois do dia 2 de abril, após a definição dos tarifaços, como que isso afetou as relações internacionais chinesas com outros países, principalmente Brasil, sobre o ponto de vista comercial. O Brasil e a China sempre foram muito estreitas, e desde o primeiro governo do presidente Lula, o seu ministro-chefe da Casa Civil criou uma relação estreita com a China. Agora, nós podemos ver, no governo passado do presidente Trump, quando ele colocou 25% de taxação em cima dos produtos chineses, foi um bonança para o Brasil. Porque o Brasil e Estados Unidos são concorrentes para o mercado chinês. Ambos países exportam grãos, né, e proteínas animais para a China. Quando a China parou de comprar dos Estados Unidos por causa dessa taxação, da tarifa do primeiro governo Trump, o Brasil começou a vender mais de 90% da sua colheita de soja para a China a preços 25% maiores. E a mesma coisa está acontecendo agora. Você vê que a China já aumentou bastante a compra de grãos do Brasil e, logicamente, vai aumentar muito a compra de proteína animal. Porque o Brasil é o celeiro do mundo. E o Brasil é muito importante para a China para garantir a segurança alimentícia do povo chinês. Então, essa tarifação do presidente Trump é, na verdade, um imposto contra o povo americano. E a China está tomando medidas econômicas para poder aguentar essa tarifa americana. E, logicamente, prejudica a economia chinesa, porque os Estados Unidos é o maior cliente da China. Todavia, a China quer fazer acordo, mas a China não aceita se ajoelhar na frente do presidente Trump. A China quer conversar, mas na base de diplomacia construtiva e não impositiva. Então, essas guerras comerciais entre Estados Unidos e China sempre estão beneficiando o Brasil. Não só no aumento de exportação de produtos agrícolas, mas também a China hoje é obrigada a diversificar geograficamente as suas bases de produção para poder exportar para o mercado norte-americano. Então, o Brasil não só vai ganhar exportando mais para a China, embora só nos 2 últimos anos o Brasil já teve quase 80 e poucos bilhões de dólares de superávit no comércio com o Brasil, com a China, mas também vai ganhar maiores investimentos em indústrias, em locais de produção, para poder ter um produto brasileiro para exportar para a China. Mas isso não é só trazer investimentos, é trazer tecnologia e treinar brasileiros nessas tecnologias, porque todos nós sabemos que a China, conforme o artigo do Economist, é o primeiro no mundo em tecnologia. Eu lembro que quando eu ajudei o Sérgio a trazer a Jack Motors para o Brasil, a grande preocupação
era como fazer, como fazer com que o público brasileiro aceite o produto chinês. E ele deu 5 anos de garantia. E quando ele deu 5 anos de garantia, todo mundo achou que o produto só podia ser bom. Então, o Brasil lucra vendendo mais, aumentando esse superávit no comércio com a China, recebendo mais investimentos, recebendo mais empregos, recebendo mais tecnologia e tendo mais brasileiros treinados com as novas tecnologias de ponta. Dr. Tang, o senhor morou nos Estados Unidos, se formou nos Estados Unidos, em universidade norte-americana, então conhece bem o pensamento do consumidor deste país. Então, trazendo para um ambiente no qual os Estados Unidos, ou o povo norte-americano, é o maior consumidor de produtos chineses fora da China, e a China, e essa nossa preocupação é muito grande, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. É possível pensar em um acordo que seja adequado para norte-americanos e também para chineses e que, de certo modo, venha a afetar as relações, por exemplo, da comercialização de commodities agrícolas? Olha, a China tem muito interesse de fazer um acordo com os Estados Unidos, porque realmente a economia chinesa fortalece mais, tendo, vamos dizer, uma normalização de relações comerciais com os Estados Unidos. Mas a China não está disposto a aceitar uma condição impositiva e a China não vai querer se ajoelhar perante os Estados Unidos. Agora, conforme eu já falei, numa negociação diplomática construtiva, a China terá muito prazer em fazer um bom acordo com os Estados Unidos, que seja de interesse mútuo. Imagina como o mundo seria melhor se a primeira e segunda potência econômica do mundo se juntassem, não para se confrontar, mas para se esforçar para o benefício do mundo inteiro. Porque essa colaboração entre a primeira e segunda potência econômica do mundo pode, sem dúvida alguma, ser muito benéfica para toda a humanidade e para todos os países do mundo. Doutor Tang, para nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, na questão das proteínas, proteína animal, nós temos ali algumas expressões importantes para carne de frango, carne suína e também carne bovina. É possível pensarmos em novas habilitações, tendo em vista o que vem acontecendo em relação ao tarifaço e também a confiança no parceiro comercial? É possível pensarmos em novas habilitações, como, por exemplo, para carne bovina, em regiões ou estados no Brasil onde não está sendo contemplado, onde não tem indústrias contempladas, por exemplo? Olha, eu acredito que da lista de 70 frigoríficos, aves e suínos e bovinos que foram para a China, que a China só aprovou 20 e poucas delas, eu acredito que a China vai agora ter interesse em aprovar mais, porque ela necessita substituir os fornecedores americanos. Então, essa tarifação não é só um imposto contra o povo americano que vai ter que pagar mais, mas como também vai gerar inflação na economia americana, vai gerar recessão na economia americana. E eu acredito que o presidente Trump, que já elogiou o presidente Xi Jinping, já disse que são amigos, e está demonstrando que ele está percebendo que a continuação dessa tarifação prejudica mais, talvez, a economia americana do que a chinesa. O milagre econômico chinês não acabou. Não há dia que não passa
que passa que tem uma nova descoberta, tem uma nova inovação, tem novas tecnologias da China. Enquanto o mundo demanda veículos elétricos, enquanto a inteligência artificial foi importante, e a China foi forçada, graças aos Estados Unidos, a fabricar seus próprios chips, que a Huawei está fazendo com muito sucesso. O DeepSeek só aconteceu porque os Estados Unidos proibiu a exportação de tecnologia de inteligência artificial para a China. Se não fosse isso, a China estaria contente comprando chips americanos e comprando inteligência artificial americana. Mas a China foi forçada a criar seus próprios. E esses inteligência artificial, as inovações chinesas, as novas baterias de carga rápida de 5 minutos da BYD, né? Todas essas inovações espaciais, né? Vai garantir que o milagre econômico chinês continue.